E aí galerinha do YouTube, beleza? Beta Eletrônico, tudo bem com vocês? Hoje sexta-feira, né? Chegando no final de semana, chegando o dia do descanso e o dia de meditar, né? No que foi feito a semana toda, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui. O Emanuel Informática aqui me pediu para fazer um vídeo aqui falando sobre honestidade, né, do técnico com o cliente. Ele botou aqui assim, ó, ele me parabenizou, depois ele falou aqui o seguinte, eu vou ler só o pedaço aqui que fala sobre isso. Faça um vídeo sobre honestidade com o cliente. Certo, técnicos que tem por aí fazem merda e não assumem, certo? Eu vou falar sobre isso aqui. Foi o Manuel da Informática que pediu para fazer esse vídeo, né? E vou aproveitar aqui e vou responder a pergunta também aqui do nosso amigo aqui, Israel, né? Beto, me tira uma dúvida. Esse procedimento no celular que fica reiniciando, tipo como se o botão tivesse em curto, quer dizer, o celular fica ligando e desligando, é tipo um pisca, acende e apaga. Eu vou lhe responder aqui, eu vou lhe dizer algumas coisas que podem ser, certo? Olha só, em termos de honestidade com o cliente, eu vou lhe contar a minha experiência, o que eu faço, certo? O que eu sempre fiz e sempre me dei bem. Então eu vou lhe contar sobre a minha experiência e aí você analisa e vê o que é melhor para você, certo? Ó, eu sempre trabalhei com cliente, eu sempre fui um cara transparente. Ao longo do tempo você desenvolve uma forma de trabalhar com o cliente, né, que você vai vendo a necessidade do que as pessoas procuram e como é que você lidar com isso, né? Como é que você ganha seu cliente. Você tem que analisar qual é a melhor forma de você trabalhar com seu cliente, como é que você faz para você ganhar seu cliente. Eu sempre me dei bem trabalhando honesto, sempre falando a verdade. Tem gente que não trabalha honestamente, tem gente que trabalha desonestamente, é por isso que às vezes queima o cara que trabalha honesto. Não é a concorrência, é a desonestidade que queima, certo? Não é a quantidade de pessoas que tem trabalhando, mas a desonestidade queima aquele que trabalha certo. Eu sempre trabalhei assim, galera. Eu dava o valor, né? Vamos dar um exemplo aqui de um valor de uma peça aqui. Eu não estou dando o valor certo, só estou dando o valor só para você entender o que eu estou falando, porque aqui eu não vou dar valor de nada, porque tem muita gente trabalhando e eu não quero estar dando preço no que é dos outros aí, né? No trabalho de ninguém. Vamos dar exemplo que você é o cliente, você chega na minha loja com seu aparelho com o touch quebrado, certo? Aí eu vou ligo o fornecedor e vamos dar exemplo que o touch me custe R$30 o touch. E eu chego para o cliente e cobro R$80, né? O touch me cobrou 30 e eu cobrei R$80 no serviço todo. Aí eu chego para o cliente e cobro ele 80. Aí o cliente olha para mim e diz: pô, tá caro o que você tá me cobrando, tá muito caro. Eu fui ali no cliente, no cara do lado ali, o cara me cobrou 50. O que é que eu faço? Como eu desenvolvi o meu tipo de trabalho? Eu chego pro cliente, o que é que eu falo para ele? Eu falo a verdade, eu digo, ó, o touch custou R$30. Os outros 40 é minha mão de obra. Aí o cliente questiona, mas tá caro. Eu falei, não tá caro, é minha mão de obra. Eu vou comprar o touch, a garantia é minha. Se quebrar, eu vou ter que pôr outro no lugar para você, porque tem garantia, eu trabalho com garantia e eu preciso ganhar alguma coisa. Quando você fala isso, automaticamente ali você desarmou o cliente. Ele passa a confiar em você porque você mostrou para ele a real. Porque você tem que ganhar, pô. Você tem que botar, você não vai estar trabalhando sem você ganhar nada. Então a melhor forma de você trabalhar com o cliente é você ser honesto. Agora você tem que ter também esperteza, porque tem cliente que é desonesto. Existe uma etiquetazinha que você manda fazer, ela é pequenininha, que você cola na peça que você coloca, você cola num parafusozinho para outra pessoa não abrir o aparelho, só você.
Então você tem que ter esse procedimento, porque também tem cliente também que é picareta. O cara vai lá, bota uma peça nova, vai em outro lugar, manda tirar a peça nova, bota uma velha e vai para você e diz que a peça quebrou, e se você não tivesse controle, você bota uma peça nova e toma prejuízo. Então eu sempre procurei trabalhar com honestidade. Então é o que eu falo para vocês, a honestidade está acima de tudo. O cara não vai deixar de fazer o serviço com você se você realmente for sincero com ele. É muito pelo contrário, você ganha o cliente e o cliente indica outros clientes para você, porque ele passa a confiar em você e ele indica outras pessoas para você. E o boca em boca lota a sua assistência. Seu nome fica lá em cima, as pessoas só procuram você. Entendeu? E não pense que você vai falar a verdade e o cliente vai deixar de fazer, não, porque quando você fala a verdade, agora você tem que ser claro, tem que dizer, ó, a peça estou comprando, vou te dar garantia, se quebrar eu tenho que trocar, entendeu? Então eu estou te dando garantia, eu preciso ganhar. O cliente tem que entender que você precisa ganhar. Então quando você fala isso, ele automaticamente a ficha dele cai. O cara precisa ganhar, o cara paga aluguel, o cara tem os custos dele. Então o cara não vai deixar de fazer com você quando você mostra essa outra parte da realidade, entendeu? Então a honestidade está acima de tudo, cara. Eu nunca trabalhei desonestamente. Tem alguns segredos que tem na assistência que eu não posso falar aqui. Tem alguns segredos que eu não posso chegar aqui para falar, porque não é só pessoas que estão aqui tomando curso, que vai trabalhar na área, que está assistindo o vídeo. Tem cliente assistindo. Então tem certos segredos que eu não posso falar. Esses outros segredos aqui você vai aprender no curso do André. Mas tem outros segredos que eu não posso falar aqui, certo? Porque aqui o canal é público, outras pessoas, o cliente vai estar assistindo e eu não vou poder falar, porque aí eu vou queimar os meus amigos que trabalham na área. Então no curso do André você vai ter esses detalhes aí. Então é isso aí, honestidade acima de tudo, entendeu? Outra coisa que eu vou falar para você, nunca queira queimar o seu colega. Você querer acender a sua luz e apagando a do seu colega. Nunca faça, deixe que o próprio cliente automaticamente se vire com ele, entendeu? Queime ele, fale mal dele, mas você nunca fale. Muito pelo contrário, quando chegou, eu levei ali falando de tal, ele não conseguiu resolver, estragou meu resultado. Não, é porque talvez ele não conseguiu achar o defeito, isso é normal, faz parte, a gente somos técnicos. Você tenta ajudar o cara, não tente queimar o cara. Porque se você queimar o cara, você está queimando a você mesmo. Então nunca fale mal do seu concorrente, do seu amigo que está trabalhando também, que também precisa defender o pão da família dele, certo? Por mais errado que ele trabalhe, ele precisa defender o pão da família dele e você não tem nada que falar mal dele, sempre fale bem. Isso não vai lhe prejudicar em nada, muito pelo contrário, vai atrair mais pessoas para você. Sobre o nosso amigo aqui, o Israel. O Israel é o seguinte, quando o aparelho está piscando, tem vários fatores, entendeu? Não é problema no botão, isso aí eu te garanto que não é no botão PWR, onde ele liga, não é curto ali, isso aí eu tenho garantia para você que não é. Mas pode ser uma bateria com efeito de memória, pode ser software, pode ser oxidação, o aparelho pode estar oxidando, ele liga e não consegue ligar, entendeu? Tem vários fatores, pode ser. Aí agora você tem que começar a fazer o quê? Primeiro passo que eu faria se eu fosse você, eu pegaria uma borrachinha, se a bateria for bateria externa, eu pegaria uma borrachinha, limpava os contatos da bateria, esfregava a bateriazinha, limpava o contato da bateria e tentava colocar para ver o que dá. Não resolvendo, eu abriria o aparelho. Não, eu faria antes de abrir o aparelho. Eu daria um reset no aparelho se não tiver condições de você dar um reset. Aí você faria o que? Eu abriria o aparelho, desoxidava o aparelho, dava aquela lavagem bonita que eu tenho aí no canal, aquela lavagem. Talvez quando você lavar ele vai funcionar. Ele não funcionando, aí eu ia para a terceira parte, que era o que? Software. O software não resolvendo, aí eu ia procurar na placa qual é o componente que está fazendo ele ficar com esse problema. Mas eu garanto para você que o botão PWR não é, certo? Pode ser que o aparelho esteja com oxidação e que está trazendo esse efeito. Então, explicando aqui o que realmente aqui foi o que eu gravei o vídeo para falar, né? Aproveitei aqui que o Israel tem 17 minutos aqui que ele mandou essa pergunta para mim. Então é isso, velho. A honestidade é você ser claro com o seu cliente e mostrando para o seu cliente que você precisa ganhar, velho. Não, aqui é meu ganho, mas você está ganhando mais do que o valor. Não interessa. É seu valor, porque você que dá a garantia é sua. Se quebrar, você vai ter que trocar. Qualquer problema que der no aparelho quando você for botar peça, a responsabilidade é sua. Então, se correr o risco de você quebrar o aparelho e matar o aparelho, você tem que pagar. Então, o cliente tem que estar ciente disso. Não, eu estou te cobrando aqui a minha mão de obra, o valor da peça aqui e o serviço, porque toda a responsabilidade do aparelho. Então, o que aconteceu com o aparelho aqui, quem tem que
assumir sou eu. E o cliente vai entender você. Eu estou falando a você por experiência. Eu sempre fiz dessa forma, trabalhei dessa forma, nunca enganei o cliente, não engano. E nunca me dei mal, sempre me dei bem. Certo? Então fica essa dica aí para você aí, fica, né? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta e você tenha entendido o que eu quis passar para você, né? Não tem bicho de sete cabeças não, velho. E para algumas pessoas aí que estão falando que eu não estou entregando o conteúdo que eu prometi no canal aqui, amigo, eu estou falando de celular. O canal aqui, se você for lá no rodapé Lounge sobre o meu canal, você vai ver que o meu canal é para falar sobre tecnologia e propaganda. Eu não estou nem fazendo propaganda de produtos, que eu tava, se você olhar no começo do meu canal, tem algumas de propaganda. Eu estou entregando o que eu vim fazer aqui, velho. Você quer o quê? Você só quer ver só serviço em bancada? Entendeu? Serviço em bancada e o bate-papo aqui, meu amigo. Esse é o que a gente está falando aqui, é sobre a área que todo mundo está aqui, que é telefonia eletrônica. Estou fora do meu canal, não estou fora do conteúdo não, certo? Agora, se às vezes você precisa gravar um vídeo, você precisa dar uma explicação antes de você fazer. Não tem como eu vou pegar logo, vou gravar o vídeo, já vou logo metendo uma galera aqui, como é que faz, vou fazendo isso. Não, primeiro eu tenho que conversar. Não tem jeito de não conversar. Eu tenho que estar falando algumas coisas, alguns detalhes. Não tem jeito, você não vai em nenhum canal que você vai ver o cara pegar logo e vai consertar. Tem que ter o diálogo, meu amigo. Em qualquer área. Não é assim, chegou e foi fazendo, não. Não funciona desse jeito. Agora a parte que não interessa é você pula, velho. Agora, quando você pular e que você perdeu as explicações de fazer errado, aí é problema seu. Você fez errado, deu problema pra você, ele prejudicou, deu prejuízo, é com você, certo? Beleza? Eu fui, galera, um bom final de semana pra vocês aí. Quem sabe amanhã eu não gravo um vídeo, domingo eu também gravo, né? Dependendo, vamos ver como é que vai estar aí a correria aí, vamos nessa aí, beleza? Eu fui, um abraço pra vocês. Fui.